E aí, pessoal, bem-vindos a esta nossa explicação detalhada sobre o fascinante conceito de sincronicidade de Carl Jung. É super comum a gente trombar com umas interpretações bem rasas de psicologia pop por aí, né? Mas o nosso objetivo aqui é olhar muito além dessa superfície para entender de verdade a teoria acadêmica profunda por trás desse termo. Vamos mergulhar na gravidade real do que Jung quis dizer e ver como isso pode ajudar a gente a entender as conexões mais misteriosas da vida. Para não nos perdermos nas ervas daninhas de uma teoria tão densa, nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Vamos começar indo além do mito das 11:11, depois explorar significado versus causa, passar pela famosa história do escaravelho dourado, entender os arquétipos e o self e finalmente ver como revelar esse sentido oculto. Primeira parte, indo muito além do mito das 11:11. Sabe aquela mania de olhar para o visor do micro-ondas, ver 11:11 e fazer um pedido? Muita gente chama isso de número de anjo, ou acha que é um sinal cósmico automático. Mas olha, para Carl Jung isso é uma simplificação gigantesca. Ver números repetidos no relógio é a princípio só uma coincidência de tempo mesmo. Falta aquele peso existencial de verdade para ser a sincronicidade profunda que a teoria descreve. Se a gente for buscar a definição raiz lá na Harper's Encyclopedia, Jung usou um termo bem mais pesado e científico para isso. Ele chamou o fenômeno de um princípio de conexão acausal que liga eventos aparentemente não relacionados e desconectados. É uma frase densa, sem dúvida. Mas a grande chave para a gente desvendar todo esse mistério está exatamente nessas duas palavrinhas, conexão acausal. O que nos leva à nossa definição principal. Sincronicidade é uma coincidência significativa que conecta eventos através do significado e não por uma causa física. Ou seja, para um evento deixar de ser um mero acaso, essa conexão precisa ser movida pela nossa busca interna de sentido. Avançando para a nossa segunda parte, significado versus causa. Pensa no seguinte, de um lado a gente tem um jogo de sinuca. A sinuca é o exemplo perfeito de causa e efeito físico. Uma bola bate na outra e a segunda só se move unicamente porque a primeira bateu nela. Isso explica direto como a coisa acontece, sem grande filosofia. Agora, do outro lado, pensa num sonho. No mundo dos sonhos, as leis da física não importam. Se a gente sonha com um polvo e depois com um homem tatuado, uma imagem não causou a outra de forma lógica. A gente precisa investigar e dialogar com essas imagens para entender o que elas realmente significam. E esse processo é guiado inteiramente pelo significado sincronístico. Para visualizar isso de um jeito mais claro, o diagrama de Murray-Stein é genial. No eixo Y, a gente aterra na realidade científica, no espaço e no tempo. É ele que responde onde e quando isso aconteceu. Vale lembrar que Jung era da ciência, não do misticismo puro, então a coisa tinha que ter o pé no chão. Já o eixo X faz a ponte, saindo da causa física e indo até a sincronicidade, perguntando o que levou a isso e qual é o significado. É bem no cruzamento desses dois eixos que um evento puramente físico ganha aquele significado profundo. Terceiro ponto de hoje, o escaravelho dourado. Para mostrar como essa teoria funciona na vida real, tem essa história clínica super famosa do Jung que é de explodir a cabeça. Ele estava atendendo uma paciente extremamente difícil, daquelas com uma resistência enorme na terapia. Um dia, ela começou a relatar um sonho com muita emoção e cheio de detalhes. E a figura central e inesquecível desse sonho era um imponente escaravelho dourado. E aí, olha só o que acontece. Exatamente naquele momento do relato, o espaço-tempo bateu na porta. Ou melhor, na janela. Jung ouviu um barulho e percebeu que um besouro incrivelmente raro para aquela região e visualmente idêntico a um escaravelho estava batendo contra o vidro da janela da sala, tentando entrar de qualquer jeito. Obviamente, a paciente estar falando sobre o besouro não fez o inseto real se materializar ali na janela. Então, é um evento perfeitamente acausal, o que comprova a teoria. Mas aquele instante entregou um senso de significado tão inegável que rompeu de vez a barreira psicológica que a paciente tinha. Foi uma parada bizarramente improvável que conectou ali na hora o mundo interno dela com o ambiente externo. Quarta parte, arquétipos e o self. Construindo um pouco mais sobre essa fundação, Jung teorizou que sincronicidades assim não surgem do nada. Elas se apoiam em algo muito mais profundo, os arquétipos. Se a gente analisar a raiz da palavra, ar quer dizer inícios ou as primeiras coisas, e tupos significa padrões ou projetos. Juntando as duas partes, a gente tem os primeiros padrões. É a ideia de que nós não somos indivíduos flutuando sozinhos no mundo, mas estamos enraizados nos mesmos padrões e potenciais do grande inconsciente coletivo. A cultura pop âncora isso muito bem. Pensa no Gandalf, no Yoda, no Dumbledore. A gente reconhece
quase na hora a conexão profunda entre eles, né? Fica claro que eles personificam o padrão arquetípico do velho sábio ou do mago. O que a gente vê nas telas são só exemplos superficiais de um projeto original muito mais antigo que todos nós carregamos e reconhecemos na nossa própria psique. E tem um detalhe fascinante que muita gente pula. Jung dizia que esses projetos originais são psicoides. O que isso quer dizer? Quer dizer que os arquétipos são fundamentalmente biológicos e físicos na sua essência, não são só invenções da mente. Eles funcionam como uma ponte real entre a nossa biologia física e a nossa realidade psíquica, conectando as pontas. No fim das contas, todos esses arquétipos apontam para uma estrutura mental ainda mais vasta, o self. E aqui é self com S maiúsculo mesmo. Não é só aquele nosso pequeno ego tomando as decisões do dia a dia. O self é a totalidade absoluta da psique humana. Ele abraça tanto a parte consciente quanto aquele oceano gigantesco e misterioso do nosso inconsciente. O que nos leva à maior tarefa da nossa vida, principalmente depois que a agitação da juventude passa, a individuação. É aquele processo onde o self atua como um motorzinho empurrando a gente para unificar a mente consciente com as partes ocultas da nossa sombra inconsciente. Sabe esse papo de trabalho de sombra que a gente vê muito pelas redes sociais hoje em dia? Pois é, ele entra exatamente nessa fase, de buscar e integrar o potencial vital que estava ali adormecido ou reprimido. E chegamos à nossa última parte, revelando o sentido oculto. Juntando todos esses blocos maravilhosos que vimos hoje, a imagem que se forma é uma filosofia muito transformadora. Para Jung, nós não simplesmente sentamos e criamos o significado das coisas de forma puramente racional, usando o intelecto. Na verdade, o significado é revelado para nós. Isso rola de um jeito não racional, no momento imprevisível em que o self usa essas bases arquetípicas para alinhar perfeitamente o nosso mundo de dentro com o de fora. O grande segredo é estar aberto para essa revelação, tomando cuidado para não deixar o ego inflar e achar que a gente é quem está no controle de todo esse espetáculo. Então, para a gente amarrar de vez tudo que vimos hoje, fica essa reflexão final. Quando a vida joga no nosso colo eventos incrivelmente improváveis, carregados de um peso emocional gigante, rasgando o tempo e o espaço de um jeito que a gente não consegue explicar, será que são apenas coincidências aleatórias do dia a dia? Ou será que é o nosso grande e sábio self inconsciente ousando desafiar a nossa mente consciente a finalmente acordar e prestar atenção na mensagem? É uma provocação que muda completamente a lente com que a gente enxerga o mundo. Que isso inspire todo mundo a continuar buscando sentido por aí.